Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Está Deus tentando salvar todo o mundo hoje em dia? Está Deus lutando pelos últimos 6.000 anos com Satanás, tentando desesperadamente salvar mais almas? O que é que a Bíblia diz? Irmãos, a Bíblia diz: quando Deus vai colocar a sua mão para salvar o mundo, Ele salvará o mundo. Não há competição com Satanás. Ele já perdeu. Queridos irmãos, essa obra de Deus de salvar o mundo através de Jesus Cristo começará ao início do milénio. Hoje, por isso, no meu sermão hoje, vamos cobrir um pouco acerca deste plano de salvação, demonstrando que o grande dia que virá para a salvação do mundo será no milénio. Queridos irmãos, tomem nota bem, com atenção, que Deus não está tentando salvar o mundo todo hoje em dia. Em Mateus 24, versículo 14, Mateus 24, versículo 14, lemos: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho. Irmãos, o evangelho do reino de Deus está sendo pregado hoje, mas é somente como um testemunho. Não é para salvar mais almas ou o mundo inteiro, digamos assim. Isso será quando Jesus Cristo retornar e estabelecer o reino milenar na terra. Ele então salvará o mundo inteiro. E por isso hoje estamos a pregar o Evangelho em testemunho a todas as nações. E depois, então, virá o fim. Então, queridos irmãos, em primeiro lugar, o que é a salvação? A salvação, irmãos, é o processo de arrependimento, de acreditarmos que sim, que Jesus Cristo e Deus fez tudo possível para a nossa reconciliação. Mas nós temos que nos arrepender. Temos que deixar o pecado. E depois fazer esse compromisso, essa promessa a Deus, que vamos seguir o caminho dele. Então receberemos o Espírito Santo de Deus, que é a ajuda de Deus, que é o Consolador, o que nos ajuda a vencer e a crescer neste processo de vencimento e crescimento até chegarmos ao perfeito varão à imagem de Jesus Cristo. Queridos irmãos, este plano de salvação é revelado pelos dias santos de Deus. Os dias santos anuais. Os festivais anuais de Deus. E esses festivais anuais de Deus estão basicamente em duas fases principais. Digamos assim, a primeira fase, que é os eventos delineados e que seguem a primeira vinda de Cristo.
E a segunda fase é os eventos delineados e que seguem a segunda vinda de Cristo. Ora, vejamos então um pouco acerca da primeira vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo é celebrada, é comemorada pelos dias santos de Deus, os dias santos anuais, ao início do ano. E são, basicamente, 3 festivais: a Páscoa, os dias de Pães Asmos e o dia de Pentecostes. São todos conectados a acontecimentos à volta da primeira vinda de Cristo. Vejamos então em Atos 2. Em Atos 2, porque sabemos que Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu por nós, sofreu por nós, simbolismo da Páscoa. Nós temos que fazer um compromisso para viver o caminho de Deus, arrepender, simbolizado pelos dias de Pães Asmos, que representa tirarmos pecado da nossa vida. E depois, em terceiro lugar, temos o dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes é mencionado em Atos, capítulo 2. Vejamos então Atos, capítulo 2. Começando no versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar, e sim todos, e vemos que eram milhares de pessoas, e esse mesmo lugar era o templo. Pois era um dia santo, o dia de Pentecostes. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, no templo de Deus. E foram, a casa de Deus, está claro, o templo de Deus, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas. Falar em línguas! Sim, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Mas o que é isto de falar em línguas, irmãos? Precisam de ler o resto, os versículos seguintes. Porque havia pessoas de várias nações ali congregadas, que falavam várias línguas, isto é, vários idiomas. Vejam aqui, versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Tinham vindo de outras nações, de outros países, e falavam os idiomas desses países. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Se uma multidão, e esta multidão não foi numa casa de uma pessoa, onde só cabiam talvez 5 ou 10 pessoas. Está claro, era no templo onde cabia esta grande multidão, a casa do Senhor. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um os ouvia falar no seu próprio idioma. Por que houve então este milagre? Para as pessoas poderem entender o que estava a ser inspirado, o que estava a acontecer, embora as pessoas tinham vindo de várias regiões à volta do mundo, falando os seus próprios idiomas, e todas elas puderam entender o milagre que Deus estava a fazer. E por isso é que esse dom, essa benção, esse dom de falar e entenderem os idiomas que estavam a ser falados, foi necessário para pregar o Evangelho, para espalhar o Evangelho à volta do mundo. Veja o versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois quê?
Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, no nosso próprio idioma, em que somos nascidos. E agora, os partos e os médios tinham os seus idiomas, os elamitas tinham outro idioma, os que habitam na Mesopotâmia tinham outro idioma, os que estavam na Judeia tinham outro idioma, os da Capadócia tinham outro idioma, os de Ponto e Ásia tinham outro idioma, e os de Frígia e de Panfilha e do Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, sim, pessoas de Roma, falando idioma de Roma, digamos, italiano, por exemplo. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, estão bêbados. Não, é? Não. E Pedro, porém, pondo-se em pé, os outros começou a dar uma palestra. E depois vê-se, no versículo 36, diz, Pedro, nesta palestra, neste sermão que deu, diz, e que todos eles entenderam nos seus vários idiomas. Todos eles entenderam nos seus vários idiomas. Por isso é que houve este milagre de línguas, para um propósito, para fazer a obra de Deus. Sabe, pois, com certeza, toda a casa de Israel, de onde vocês venham, de que país venham, que idioma que vocês falem lá nessa terra, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Pedro deu esta palestra e lá para o fim desta palestra disse, ponto principal, digamos assim, esta toque que tocou no coração deles, disse, vocês mataram o Senhor e Cristo. E eles, diz assim, versículo 37, ouvindo isto, compungiram-se em seu coração. Entrou na cabeça deles e no coração deles e entenderam que sim, tinham matado o Senhor e Cristo. E perguntaram a Pedro e aos demais, o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer agora, irmãos? O que é que vamos fazer? E Pedro lhes disse, arrependam-se. Por isso, primeiro, tiveram que acreditar que fizeram isso. Segundo, têm que se arrepender. E terceiro, têm que ser batizados. Têm que fazer o compromisso pela autoridade de Jesus Cristo. Autorizados por Jesus Cristo neste batismo. Pela autoridade de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Para a remissão dos pecados. E depois recebereis o dom do Espírito Santo. A ajuda de Deus. O Espírito Santo que nos guia, que nos ajuda. Que nos ajuda a ser pessoas diferentes. Se nós, de facto, estamos arrependidos e comprometidos e fizemos esta promessa a Deus, este veto a Deus, eu vou obedecer a Deus. E não mintam a Deus. Então vejam comigo, se faz favor, aqui em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Por todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Precisamos de seguir a guia do Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, quer dizer que o Espírito Santo de Deus não nos possui, mas nos guia, que é diferente, bem diferente. E se estamos a ser guiados, então estamos a seguir essa guia.
então somos filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, em terror, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Esta palavra traduzida adoção também poderia ter sido traduzida filiação de filhos. Eu creio que a palavra filiação é uma tradução melhor, porque somos realmente filhos de Deus. Não é simplesmente adotados, porque vamos ser do género de Deus. Somos mesmo filhos de Deus, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, e este é com o Espírito do homem no homem, que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Ora, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também, verdadeiros herdeiros de Deus, vamos herdar Deus e co-herdeiros de Cristo. Vamos co-herdar com Cristo o que Ele vai herdar, de acordo com as promessas. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Queridos irmãos, seremos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que as dificuldades, as aflições deste tempo, deste mundo, deste período em que vivemos agora, irmãos, deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, todos nós estamos a passar por grandes dificuldades. Alguns declaram ou são mais abertos nas dificuldades que estão a passar. Outros também estão a passar por dificuldades, mas talvez não digam assim tão em aberto as dificuldades que estão a ter. Não pensem que você é o único que está a ter dificuldades. Eu também tenho dificuldades. E por isso, irmãos, as dificuldades que temos não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Precisamos de entender que vai haver uma grande glória para nós, maior que o sofrimento que temos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criatura, a criação espera quando nós venhamos a ser filhos e filhas de Deus, quando sermos manifestados, quando viermos a ser seres espirituais. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, à corrupção, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, por causa do plano de Deus. Na esperança de que também essa mesma criatura, nós, seremos libertados da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Nós temos as primícias do Espírito. Nós somos as primícias. Mas primícias de quê? Do Espírito. Aqueles primeiros, alguns que recebemos o Espírito Santo de Deus. E assim também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, ou a filiação, a saber, a redenção do nosso corpo, para sermos redimidos deste corpo físico, para virmos a ter um corpo espiritual da qualidade do género de Deus, da família de Deus, como filhos de Deus. Queridos irmãos,
somos as primícias do Espírito agora. Isto é, aqueles primeiros, aqueles poucos que são as primícias. Não é a grande colheita por vir. Somos as primícias do Espírito. E agora temos que perseverar neste caminho em que somos chamados como primícias, temos de estar a perseverar até ao fim. Vejam Mateus 24, versículo 13. Mateus 24, versículo 13. E aquele que perseverar até ao fim será salvo. Queridos irmãos, você e eu temos que perseverar até ao fim. E parte deste processo de perseverar é que temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Vejam em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Vejamos, começando no versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, começando no versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você desista. Deus não quer que você fique esfriado. Perdão. Mas que todos venham a arrepender-se. Deus parece estar a retardar. Não é porque Ele retarda a sua promessa, mas é que Ele está a dar a oportunidade a nós nos arrependermos. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Se nós não tomarmos atenção, virá de surpresa, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. A vinda de Cristo, ao fim deste período da vinda de Cristo e de que Ele vai estabelecer o reino e vai trazer o julgamento na terra, isso tudo, ao fim disso tudo, que isso vai começar quando Ele vier como um ladrão à noite, mas ao fim deste grande processo, deste período, os elementos vão arder e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Irmãos, porquê a profecia? É para que eu sou mais inteligente que você, eu conheço estes simbolismos todos proféticos, blá, 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 eu posso falar acerca destes simbolismos todos proféticos, como se fosse um grande doutor e muito inteligente e tivesse tudo em cima da cabeça. Irmãos, isso não tem valor nenhum. O valor da profecia é para nós nos arrependermos e para mudarmos a nossa maneira de viver, para vivermos e viermos a ser, a conduzir-nos em santo trato e piedade. Isto é, como Deus é, com amor e carinho e caridade e compaixão. Irmãos, sabemos que isto tudo vai desaparecer. E por isso, esta profecia, este conhecimento, não é para eu estar a dizer ao mundo, olha, eu sei estas profecias todas e sei o dia em que Cristo virá ou coisa assim, que não sabemos. Mas pessoas que têm mil e uma coisas, histórias que fabricam para chamar a atenção às pessoas, a eles.
Meus irmãos, Deus está a dar um bocadinho mais tempo, não muito, para nós nos arrependermos e mudarmos para vivermos de uma maneira santa e como Ele é. Isto é piedoso como Ele é piedoso. E depois leem no versículo 18, e por isso, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz: por isso crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, a Jesus Cristo, seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Propósito dos eventos que estão a acontecer, e Deus permite isto acontecer, é para nós nos arrependermos e crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É, na graça, na maneira de fazermos as coisas e no conhecimento para virmos a ser como Ele é. Queridos irmãos, estamos nós, como as primícias do Espírito, estamos nós agora no caminho da salvação. Sim, estamos nós no dia da salvação para nós. Mas não é o dia da salvação para o mundão. Nós, os que somos chamados agora, e que somos poucos, precisamos de usar este tempo para nos arrependermos e mudarmos. Por isso é que diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. E Pedro está a escrever aos irmãos na igreja. Vejam, por exemplo, a parábola das bodas em Mateus 22. Parábola das bodas em Mateus 22. No versículo 2, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então Jesus Cristo está a dar aqui esta parábola das bodas. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 4 diz: depois enviou muitos servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Então vê-se aqui, no versículo 8, então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Você é digno? Você está a responder à chamada, ao convite? Você está convidado? Está a ser chamado? E está a responder à chamada? Ou está a dizer: não, é isto tudo, é uma coisa técnica, não, eu vou continuar a viver da minha maneira, não vou fazer nada. Você está a mudar a sua vida? Você, na Igreja de Deus, está a ser chamado. O que você está a fazer com isso? Está a desprezar a chamada? Está a ficar morno? Está a se esfriar? Ou está a tomar atenção para crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador, Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você é digno a esta chamada? Os israelitas e outros não foram. Queridos irmãos, isto é uma chamada muito importante. Entendemos que estamos a ser chamados, que é uma chamada muito soberana, muito importante. Estamos a ser chamados para os governantes com Cristo, os co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus, para estarmos no governo de Deus,
a governar com Ele eternamente para o universo. Isto não é uma chamada assim para ser o guarda do quintal ou desta casa. Não. É uma chamada muito soberana. Você está a entender? Ou está a desprezar esta chamada? E por isso é que ele diz no versículo 14: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Por exemplo, para você ser escolhido como um representante, um jogador que representa, por exemplo, o seu país na Copa de Futebol Mundial, você tem que estar realmente comprometido. Irmãos, esta chamada é muito mais do que ser o representante do seu país na Copa de Futebol. É uma chamada muito maior. Infelizmente, somos poucos. Somos poucos. Ou os irmãos na igreja reclamam: somos tão poucos, não tenho oportunidade de conviver com outros irmãos. Sim, porque somos poucos. Porquê que somos poucos? Porque o seu colega ao seu lado não está a responder à chamada. Mas Deus não está a chamar o mundo todo agora. O mundo todo vai ser chamado depois da segunda vinda de Cristo. Nós agora, entre os poucos escolhidos, somos chamados. Então qual é a sua responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade agora? Veja no versículo 11, ainda de Mateus 22. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. A sua responsabilidade e a minha responsabilidade, agora que estamos chamados para estas bodas do Cordeiro, você está a pôr veste de núpcias? Ora, lembre-se que eles saíram das ruas. Veja, por exemplo, no versículo 9. Diz: ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrares. Eles estão a andar no meio da rua. Olha, vem para as bodas, vem para as bodas, vem para as bodas. Está a chamar aqueles que encontrar. Não está a chamar o mundo todo, mas está a chamar aqueles que encontra, vai chamando. Ora, essas pessoas não tinham roupa nupcial para as núpcias. Foram dados a eles e a elas roupas de núpcias. Veste de núpcias. E então, quais são estas vestes de núpcias? Precisamos de revestirmos-nos com a justiça de Deus. Não é a minha e a sua justiça. Você tem que ter a fome e a sede pela justiça de Deus. Precisamos de revestirmos com o novo homem, de acordo com a imagem de Cristo, a justiça de Deus. Veja em Isaías 61, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Deus é que nos veste de roupas de salvação. Cobriu-me com manto de justiça. Como um noivo se adorna com turbante sacerdotal,
e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Deus nos dá a roupa, a veste nupcial, este manto de justiça. Queridos irmãos, vejam também em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos começar a ler no versículo 16. Vemos aqui Jesus Cristo começou a pregar aos irmãos, aqui em Lucas capítulo 4, versículo 16. Começou a pregar aos irmãos em Nazaré, e diz assim: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Jesus Cristo tinha o costume de guardar o sábado. Ele não mudou o sábado para o domingo. Jesus Cristo tinha o costume de guardar o sábado. E entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Isto é em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Porque é que todos começaram a olhar para ele? Porquê? Vejam em Isaías 61, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Vem, isto foi o que Jesus Cristo estava a ler. E proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e fechou o livro antes de completar a frase. E depois Jesus Cristo diz: esta escritura foi cumprida hoje. Porquê? Porque o resto da escritura vai ser cumprida na segunda vinda de Cristo. Porque o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Irmãos, isto vai ser cumprido à segunda vinda de Cristo, quando o milénio começar. Irmãos, vemos que ele parou antes de começar a explicar o dia da vingança e o dia em que Deus vai reparar, digamos assim, este mundão. E por isso vemos que
temos que pôr as vestes de salvação, como lemos no versículo 10 deste mesmo capítulo. Temos que pôr atos de justiça para estarmos nas bodas de Cristo. Vejam no Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Vejamos versículo 7 a 9. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 a 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Você se aprontou com as vestes de núpcias da justiça de Deus? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Mas, irmão, ainda mais do que ser chamados, é aqueles que são chamados e que são escolhidos e que são fiéis. Sim, bem-aventurados que somos chamados, mas temos que manter no caminho para sermos escolhidos, temos que fazer o compromisso e temos que nos manter fiéis até ao fim, perseverar até ao fim. Queridos irmãos, isto é uma soberana chamada, não é uma brincadeira, não é para ser chamado para representar a Copa do Brasil, ou seja o que for. Você é chamado para representar o governo de Deus. Eternamente. Pelo universo fora. Pela eternidade fora. Isto é uma soberana chamada. E por isso nós temos uma responsabilidade agora. Vejam em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para construirmos e edificarmos a igreja de Deus. Isso é que é a nossa chamada, irmãos. Hoje em dia, Deus nos deu ministros e pastores para nós crescermos na igreja de Deus, para a edificação do corpo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, sim, é para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, crescer na graça e no conhecimento daquele que é a cabeça, que é Jesus Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo, isto é, da igreja, para a sua edificação, a edificação da igreja em amor. Em amor. Vejam em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, começando no versículo 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para avançar aquilo que para que fui
também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Você está a prosseguir para o alvo, sem desistir, está a perseverar. Isso é a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade agora. Para o alvo, pelo prémio de quê? Da soberana vocação, da soberana chamada. Esta chamada, esta vocação que temos é muito alta. De Deus, através de Cristo. Queridos irmãos, a nossa chamada é para reinarmos com Cristo por milénios, pelo milénio, por 1000 anos, e depois, no novo céu e na nova terra, pela eternidade fora. Hoje é o dia de salvação para nós, as primícias do Espírito. Mas temos que perseverar até ao fim. Como lemos em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, repete aí 7 vezes que temos que perseverar com Cristo. 7 vezes. Perseverar até ao fim, para reinarmos com Cristo. É o que devia ter dito, peço desculpa. Por isso, irmãos, isso tudo são os eventos delineados com a primeira vinda de Cristo. E depois temos os eventos delineados com a segunda vinda de Cristo. São os eventos relacionados com os restos dias dos santos, os restos dias santos de Deus, os dias do fim do ano, que são os dias de trombetas, expiação, festa de tabernáculos e o 8º dia, também conhecido como o último grande dia. As trombetas representam o retorno de Cristo. O retorno de Cristo. E se você estiver sido chamado, escolhido, e se mantiver fiel até ao fim, você reinará com Cristo nesse milénio. E nesse milénio que vai ser o dia de salvação do mundo. Ora, este ponto acerca do dia de salvação do mundo continuarei num outro sermão que darei no outro dia.